Boa noite a todos. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus, aqui estamos para a nossa palestra desta noite, elevando sempre os nossos pensamentos em prece, rogando aos benfeitores amigos que possam nos inspirar nesse momento, para que as nossas reflexões possam ser úteis a todos nós. Momento de estudo, momento de esquecermos as nossas atribulações do dia a dia e refletirmos sobre esses ensinamentos valiosos que encontramos na doutrina espírita, que é luz para as nossas almas, nos fortalecendo, nos acalmando, nos lembrando do melhor roteiro que devemos estudar e seguir, que é o Evangelho do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos conversar um pouco, refletir sobre um tema que, infelizmente, nos últimos tempos e ainda mais nesse período dessa situação da pandemia que estamos vivendo, está acontecendo muito, que é o suicídio. Na literatura espírita, nós temos muitos livros que nos falam sobre essa problemática, por essa situação tão difícil que muitos corações que acometem, né? Muitos corações. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, ele fala justamente sobre essa questão do suicídio e da loucura. Vamos ver aqui o que Kardec coloca. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Então vejam, incredulidade, dúvidas sobre o futuro, ideias materialistas, tudo isso que é tão propagado, infelizmente, por uma grande maioria de pessoas, isso tudo levam as pessoas a não verem o sentido da vida quando passam por alguma dificuldade. Tudo isso produz a covardia moral, como ele fala. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma. Daí se segue concluir que seu nada é o único remédio, heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Resumindo,
A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Já com o Espiritismo, a dúvida não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência, a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Muda totalmente, quando nós acreditamos que somos espíritos eternos, que a morte não existe. Então não adianta fugir, buscar esse fim que não existe. Nós vamos continuar vivendo depois da morte do corpo físico. O suicídio é uma ilusão. Então, se não estamos bem, nós temos que buscar ajuda. Kardec ainda coloca uma frase que a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra o suicídio. Não é verdade? Aquele que tem fé, aquele que acredita que Deus está sempre a nos auxiliar, aquele que crê que a morte não existe, que continuamos vivos após o nosso corpo físico cessar a vida. O suicídio é uma triste ilusão. Justamente por esse fato, somos seres imortais e a vida continua plena, além da morte do corpo físico. E por que as pessoas têm esses pensamentos e chegam a cometer esse ato? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. O materialismo severo, esse é um ponto assim mais complicado, porque quanto mais nós incentivamos essa questão material, menos espiritualizadas as pessoas ficam, e quando acontece alguma situação em suas vidas, elas não têm força, coragem para entender, para combater, para lutar, e infelizmente se entregam a estes pensamentos de desistir de tudo, de acabar com tudo, que seria a melhor solução. Então, as ideias materialistas é muito complicado desenvolver isso para o ser humano. A solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, a questão da pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança e obsessão de espíritos. Vejam que são muitos, São muitas as situações que podem desencadear pensamentos do suicídio. Por isso que nós temos que buscar ajuda quando qualquer dessas situações está acontecendo em nossas vidas.
muito importante estarmos atentos às pessoas que convivem conosco, observando o comportamento de cada um, em defesa da vida, né? Nós podemos salvar vidas. E por isso da nossa responsabilidade em estar observando aqueles que convivem conosco, ou seja, no lar, na família, no ambiente de trabalho, não é mesmo? Podemos ali estar evitando com uma palavra, conversando, orientando, acalmando. Nós temos no livro dos Espíritos também um capítulo que fala sobre o suicídio. É a questão 943. De onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de certos indivíduos sem motivos que justifiquem? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Então vejam, falta de fé, ociosidade. Nós temos que ter ali escolhas importantes na nossa vida, né, que nos fazem sentir úteis. Se nós não buscamos alimentar a nossa alma, nos sentir bem, com certeza vamos se sentir ali inúteis. E isso desenvolve em nós, essa ociosidade nos torna, né, pessoas ali infelizes, sem propósito de viver, sem se sentir útil. E isso não vai ser bom, com certeza, para nós. Para aquele que exerce as suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa com mais rapidez. E aí nós vamos suportar as vicissitudes, né? Com mais paciência, resignação. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? É a pergunta 944. Porque muitos falam, né? A vida é minha, eu faço dela o que quiser. Mas a resposta é muito séria. O homem não tem direito de dispor da sua própria vida. Nós somos filhos de Deus. Ele nos criou e nos deu a vida. Somente Ele, Deus, nosso Pai, tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Isso é uma verdade plena e nós temos que passar isso para todos que nos ouvem, porque é sério, é uma escolha muito difícil que fazemos de tirar a nossa vida. Vamos responder por isso, porque nós não temos esse direito. Deus nos concedeu a vida, é Ele que vai retirar no momento em que deve ser, né? Então, reflitamos muito nisso. Questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de abuso das paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Os espíritos, eles nos transmitem de uma maneira firme e direta, não é?
É o suicídio indireto que nós dizemos, quando a pessoa sabe que aquela escolha está ali destruindo o seu organismo, que pode lhe colocar em riscos, em excessos, perdendo o controle da sua consciência. Nós podemos aqui dar o exemplo da drogadição, do uso abusivo do álcool, de substâncias, onde a pessoa ela fica colocando ali o corpo físico dela em risco em todo momento. Pode até ter o risco de dirigir um carro alcoolizado, provocar um acidente, desencarnar ou desencarnar alguém, né? É uma responsabilidade. Era para a pessoa desencarnar assim? Não, ninguém nasce com uma programação de morrer, né? De desencarnar com um acidente de carro provocado por um excesso de álcool. Não, e nem um excesso de uma overdose. O excesso da alimentação, onde nós perdemos o controle e fazemos com que nosso corpo tenha que trabalhar excessivamente, provocando um infarto, um AVC. Então nós estamos errando, nós estamos cometendo excessos, abusando dessas paixões, perdendo o controle e podemos provocar sim um desencarne antecipado. É um suicídio indireto, como ele colocou aqui, um suicídio moral. E quem é mais culpado? É a pergunta 952. O que tira a própria vida por desespero ou esse que cometeu o suicídio moral? E os espíritos respondem que o mais responsável é aquele que cometeu o suicídio moral, porque ele tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Ele é alertado, ele sabe que é errado, mas ele continua fazendo, né? Naquele que o faz ali de uma maneira brusca, instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem algo de loucura, e o outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então vejam como é sério, é muito sério mesmo. Nas duas situações, e essa que nós temos consciência dos atos e continuamos a fazer, é mais arriscado ainda, né? Então, bendita a doutrina espírita que nos aclara a visão com relação a esse tema tão profundo, tão comentado hoje em dia. Nós temos algumas colocações de Manuel Filomeno de Miranda. Vejam, é um estudioso espírita, né? Tem vários livros escritos. E ele tem um capítulo que ele fala aqui sobre o suicídio. É um terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Devemos conscientizar as criaturas a respeito, né, das consequências do ato, no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas. É método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Então nós temos que estar observando essas pessoas e dialogar com muita paciência, com bondade, com todas elas, né? Que têm essa propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, evitar oferecer
bases ilusórias para esperanças fugazes, estimular a valorização pessoal, acender uma luz no túnel do seu desespero. Entre outros recursos, constituem terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais. Aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à recidiva, que culmina tão logo se lhe apresenta o móvel desencadeador do desejo. E esse ato é o mais grosseiro vestígio de fragilidade humana, que ata o homem ao primarismo, de que ele deve se libertar. O homem, na verdade, é a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. São colocações muito rapidamente, porque temos 20 minutos, sobre esse tema que é tão comentado nesses últimos tempos. Então, que todos nós que temos esse conhecimento, elevemos o nosso pensamento sempre em prece, pedindo a Deus, a Jesus, por todos esses que desencarnaram nessa situação, que possam ser amparados, recolhidos pela espiritualidade, e por todos aqueles que têm a ideia de desistir da vida. Fica aqui, Senhor, a nossa prece por todos eles, e gratidão pela oportunidade desta noite podermos refletir sobre esse tema. Continuamos com a segunda parte da nossa palestra. Uma boa noite a todos. Boas noites. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos nos manter no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeira pureza e mãos lavadas, como uma forma de aprofundar a nossa análise sobre pensamentos e ondas. Então chegaram a ele os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? E ele, respondendo, lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus por vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías quando disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é, o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cego. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência?
Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não tinha se lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais os que está por fora do corpo, do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Lucas capítulo 11, versículo 37 a 40. Instruções dos Espíritos. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essa prática e continuavam como era, sem se modificar, pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram a lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores anula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Pois bem, aqui entra novamente aquilo que também a gente já falou em algumas vezes, né? Todas as nossas atitudes, né? Elas são precedidas por pensamentos, e os pensamentos, eles representam o que é a fonte, né? Quem é a fonte é a mente do espírito. Então, é claro que na leitura se fala muito do coração, né? Do que existe no coração. Mas os pensamentos e os sentimentos, eles não têm origem no coração, é uma simbologia, né? Eles têm origem na mente do espírito, né? Então é o espírito, pela sua natureza, que exterioriza pensamentos, e o conjunto desses pensamentos leva a uma atitude, e essa atitude a consequências, né? Então a trilogia intenção,
ato e consequência é que compõem a nossa existência. Enquanto pensamos, estamos denotando quem somos, né? Enquanto pensamos, ainda está na fase das intenções, aí agimos. Quando agimos, consumamos, materializamos o nosso pensamento, e isso tem consequência, muito mais provavelmente, no mundo corpóreo, né? Se ficarmos no mundo material, isso é muito simples. Pensamos, né? Ainda está no mundo mental. Aí quando realizamos, fazemos, alteramos a matéria, é o ato, e depois vem a consequência. A filosofia, ela fica ajudando você a decidir o que você faz, ora pelas consequências, ora pelo ato em si, ora pela finalidade, enfim. Basicamente nos prendemos às consequências do ato, enquanto que estamos aprendendo que o julgamento, a avaliação de quem você é, não está no ato e nas consequências, mas sim nas suas intenções, né? As intenções, elas têm como fonte a mente, né? E a mente, ela faz isso através do quê? Através dos pensamentos. E é aqui que novamente voltamos ao livro do mecanismo da mediunidade. Mantive inclusive o texto da semana passada para que a gente repasse, né? Então vamos lá, no capítulo 4, matéria mental, pensamento do Criador, e já tivemos uma pequena conversa a respeito de ondas, né? E aí vamos tentar costurar essas coisas. Pensamento do Criador. Identificamos o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um corpúsculo base nas organizações e oscilações da matéria, interpretando o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Então Deus pensa, transmite esse pensa, é a fonte, né? E ele transmite isso para o universo. E, superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas às nossas necessidades de progresso. Então nós também pensamos de uma forma mais diminuta, cujo alcance é muito menor, graças às limitações inerentes da criatura, né? E aqui nós paramos no parágrafo que eu vou repetir. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. E da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Fica esse super ultra curto, né, oscilações curtas e médias, é aquilo que nós comentamos, que está no desenho aí, é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas consecutivas, né? Podemos assim conceituar, né? Então, quanto mais curta a onda, quanto menor a onda, quanto menor o comprimento de onda, quer dizer que tem mais frequência e, portanto, está relacionado aos espíritos evangélicos. Aí, desde os raios super ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, quer dizer, então, a frequência das ondas emitidas pelos espíritos superiores, por ser maior a frequência, mais energia,
a onda tem um menor comprimento de onda, são as ondas mais curtas. As nossas, elas são ondas curtas, médias e longas, dependem da carga fluídica que estamos dando a essa onda. Ou seja, quando eu estou atravessando a rua, eu não preciso pensar muito nisso, então a frequência é baixa. Quando eu estou lendo, estou estudando, estou concentrado, a frequência é grande, então é uma onda com menor comprimento de onda. Quando eu estou sofrendo ou orando, aí a minha frequência é muito alta e o comprimento de onda é menor. É isso que diferenciam as nossas ondas emitidas pela mente do Espírito, né? E aí nós vamos voltar, né, agora só dando mais um passinho sobre o que são as ondas, né? Então vocês vão ver alguns fragmentos, tem 3 pedaços de vídeos aí, né? Então, uma onda, a onda, ela se caracteriza por transmissão de energia. Então tem 2 boias lá na bacia, uma boia sou eu, a outra boia é uma outra pessoa à distância, por exemplo. Aí quando eu mexo uma boia, né, o que acontece? A água é o veículo para transmitir essa perturbação que provoca a oscilação na outra boia, né? Agora, vamos continuar. Então, as ondas, elas são transferências de energia. Então, quando, por exemplo, numa corda eu provoco uma oscilação, eu provoco uma perturbação, aquela perturbação vai viajando, né? Quando eu mudar de meio e provoco outra oscilação, tem mais energia viajando, né? E qual é a classificação das ondas de acordo com o seu tipo? Então, essencialmente, existem 2 tipos de onda, né? Na onda, em todas elas há uma transmissão de energia, né? Quanto maior a energia, maior a amplitude, e isso depende da fonte. E tem 2 tipos de onda, uma onda que nós chamamos de longitudinal, que é aquela onde o meio material ou a energia oscila na mesma direção da onda, energia em movimento ou matéria em movimento, e a onda caminhando. Isso é uma onda longitudinal, de acordo com o tipo. Exemplo disso, um movimento de dominós, né? Quando você derruba um dominó que vai derrubando da frente, que vai derrubando da frente. Uma fila esperando o ônibus, então você empurra o último indivíduo, ele empurra da frente, que empurra da frente. Então, quem está sendo transmitido é um empurrão. E aí nós temos a onda transversal, que é aquela da superfície do lago, né? Então nós temos 2 tipos de onda, transversal e longitudinal, né? O som, por exemplo, é uma onda longitudinal, porque o ar ele oscila na mesma direção em que viaja a onda. Já a luz é uma onda transversal, né? Ela oscila perpendicular ao movimento do pulso. E então, para a gente encerrar hoje, né, o que a gente falou até agora? Nos fenômenos periódicos, né? O que são fenômenos periódicos? Fenômenos periódicos, tal como a rotação da Terra, que são 365 dias, né? Batimento do coração, frequência de respiração, frequência de se piscar os olhos, né? Temos o período. O que é o período? É o tempo de oscilação. Olha lá, período de um relógio, período de movimento de um batimento cardíaco. E esse período, né, que caracteriza o fenômeno periódico, é o fenômeno se reproduzir no mesmo intervalo de tempo regular, né? Isso nós chamamos de período e medimos em segundo. Então isso é um movimento periódico. Já a frequência, né, é o número de ocorrências dentro do intervalo de tempo. É o inverso do período, né? Frequência, ele significa o quê? É o número de voltas que a Terra dá dentro do intervalo de tempo. Então, se o período é 1 ano, a frequência qual é? É uma volta por ano. Isso é a frequência do movimento da Terra em torno do Sol, né? No caso de uma projeção de filmes, né, a frequência são 24 imagens por segundo. A frequência do batimento cardíaco, né, ela oscila. Então, se o período é 1 segundo, a frequência são de 3.536 batimentos, 31.536
1000 batimentos por segundo, ou 60 batimentos por minuto, ou 1 batimento por segundo. É claro que a gente fala por minuto, sua frequência de batimento é de 60 batimentos por minuto, 120. Quando nós falamos em batimentos por segundo ou movimentos por segundo, nós chamamos isso de hertz. Então você está lá correndo, o período do teu batimento é meio segundo, está batendo mais rápido, então a frequência são 2 hertz. Né? Então com isso a gente define que a frequência é o inverso do período. E por que a gente fala sempre de frequência? Porque é o que caracteriza a onda, além do comprimento de onda, esse comprimento de onda é função da frequência. Isso significa o quê? O tal do padrão vibratório, né? O tal do padrão vibratório, nós estamos falando da frequência, né? Frequência. Com isso, a gente só vai fazer mais um finalzinho aqui, né? Dizendo o seguinte. Então as ondas, elas transmitem energia da fonte para o meio externo. São 2 tipos de onda: onda transversal, é aquela onde o meio material oscila perpendicular ao movimento da onda, tipo boia, movimento na corda, luz, isso é uma onda transversal. Uma onda longitudinal é quando o meio material oscila na mesma direção do sentido do pulso. Fileira de dominó caindo, fila de ônibus, o som, né? Então, o som é longitudinal, a luz é transversal. A outra classificação é de acordo com a natureza, né? Onda mecânica precisa de um meio material para viajar, sólido, líquido ou gasoso, não viaja no vácuo. Exemplo, som. Eletromagnética não precisa de um meio material para viajar, viaja inclusive no vácuo. Exemplo, luz. Por isso que a gente diz que o som não se propaga no vácuo. Então, por hoje nós vamos encerrar aqui, para que na próxima oportunidade a gente dê mais um passo nessa conceituação ondulatória para entender todo essa forma da natureza de nos comunicar. Agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo o sempre. Que assim seja.